Carlos, presbítero irmã Flávia, que coordenam esse culto da manhã. Você achou capítulo 13 de 1 Samuel, verso de número 14, 13 e 14, que diz assim: agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Até aqui apenas, e você diga amém. Espírito Santo, fale conosco pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, pedimos a atenção de vocês nesse momento sobre a palavra de Deus que será pregada. Louvo a Deus pelo Ismael que está aqui com a gente, ministrando, e todos os demais ministros nesta manhã. Que Deus abençoe também nossos técnicos de mídia, de som, nossos diáconos. Obrigado a todos. Também os irmãos que estão ministrando com as crianças ali no Graça Kids. Estamos diante de um texto bíblico que narra a história de uma transição de governo, uma transição de liderança de Saul para Davi. Nós acabamos de ler no verso de número 13 e o verso de número 14, que Deus rejeita um e aceita o outro. Deus está rejeitando aqui o reinado de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. O verso de número 13 diz: agora, porém, seu reinado não permanecerá. E Deus está falando de Saul, pois o Senhor escolheu um homem segundo o seu coração, o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo. E Deus está dizendo: e o rei anterior, que não obedeceu os mandamentos do Senhor, então está desligado de sua jurisdição como governo de Israel. Nesse verso aqui, nesses dois versículos, Deus acaba de transicionar um legado político de Israel. Deus está deserdando um rei e está colocando outro para continuar a nação de Israel sobre a liderança teocrática de Deus. E o que eu quero me ater aqui nesta manhã é sobre essa declaração, que é uma declaração muito forte que Deus faz. A declaração de que esse próximo governo que vai assumir a liderança da nação de Israel, ele não é citado o nome aqui, mas Atos, capítulo de número 3, vai dizer quem é esse homem, que é Davi. Mas a declaração que é feita aqui é: Deus já escolheu um homem segundo o seu coração. E a partir daqui, então, toda a teologia bíblica se encarregou de divulgar isso, que esse homem é Davi. De todos os personagens bíblicos, Davi foi o único que recebeu esse adjetivo, esse plus, esse perfil segundo o coração de Deus. Ninguém mais recebeu esse plus no seu histórico de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Isso foi um lugar meio que único que Deus deu a Davi. Deus deu a ele, apenas a ele. Ninguém mais teve esse título, ninguém mais foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi é um dos personagens mais ricos da Bíblia. Todos devem obter o nosso respeito, porque cada um é único dentro da sua singularidade. E eu particularmente sou muito encantado com a figura de Davi, entre outros personagens. E ontem eu estava estudando um pouco, e quando eu me deparei com algumas citações de Davi, o meu coração queimou mais uma vez. Eu acho que nesses meus quase 20 anos como pregador, eu acho que sobre Davi foi o personagem que eu mais tenho pregado. Davi, Pedro, Jonas, eu prego muito sobre esses personagens.
E sempre que eu vou ler a Bíblia novamente sobre esse personagem, nasce uma nova palavra. E ontem o Espírito Santo me direcionou a 8 aspectos da vida de Davi. Eu gosto muito de trabalhar com título e subtítulo. E Deus ontem me deu 8 títulos novos para nós aprender com Davi. Então essa mensagem, ela não é diretamente uma palavra dentro da hermenêutica e homilética. Nós interpretamos como mensagem expositiva, textual e temática. Então essa não vem a ser talvez textual e nem expositiva, mas uma mensagem temática muito aplicativa. Eu gosto de ministrar palavras que são aplicativas, que principalmente as pessoas que não são dados aos trejeitos evangélicos possam entender. Porque eu posso ministrar uma palavra que os crentes entendam, pessoas que estão a vida toda na igreja entendem, porque nós acabamos desenvolvendo uma linguagem evangelication, que a gente diz, né? Uma linguagem crentation, que às vezes os crentes se entendem, mas às vezes as pessoas que não estão no convívio não conseguem entender a nossa linguagem. Eu gosto de ministrar uma palavra que principalmente as pessoas que não estão todos os dias no nosso contexto entendam. Tem um pensador brasileiro, um teólogo brasileiro, nesse momento me foge o nome da memória. Ele diz o seguinte: por que alguém deveria ouvir o evangelho 2 vezes quando tem muitos que não ouviram nenhuma? Isso é uma grande verdade. Então, para nós, pregador, nosso foco sempre deve ser aqueles que ainda não ouviram, porque você já ouve toda semana, estou certo ou não? Então, por isso que a gente tenta tornar mais simples possível a nossa erudição como orador, para que a gente possa ser entendido. E eu gosto muito de simplificar a palavra, para que os meus ouvintes possam entender. Então vamos lá, vamos analisar a vida de Davi mais um pouco. Eu acredito que um dia vai virar um livro só sobre Davi, porque então a gente tem coisas sobre ele. Vamos começar a introdução, analisando a vida de Davi. Para essa manhã, vamos extrair 8 aspectos da vida de Davi que possamos aplicar na nossa vida. O tema é aprendendo com Davi. Vamos lá. Davi foi servir seus irmãos e conheceu o seu inimigo, o gigante Golias. Primeiro ponto que nós queremos refletir nesta noite é esse aqui. Davi ainda era um pastorzinho de ovelha. Aliás, ele nunca deixou de ser pastor, porque pastor é algo que está costurado na coxa de retalhos da vida de todo homem, toda mulher. Todos nós somos pastores. Um pastor não é uma nomenclatura apenas espiritual ou dado a líderes religiosos. Não. Um grande líder, ele é um pastor. Um grande empresário, ele pastoreia a sua empresa. Um pai pastoreia a sua casa. A mãe pastoreia seus filhos. Então todos nós temos nas nossas fibras um DNA pastoral. Liderar é nada mais e nada menos do que pastorear. Então Davi sempre foi um eterno pastor. Eu acredito que o que manteve ele no eixo e no foco foi essa essência. Ele nunca perdeu a essência de pastor. Ele começou como pastor no campo de ovelhas, continuou como um guerreiro pastor. Se tornou um grande soldado, e como soldado ele pastoreava os seus colegas de exército. Depois ele se tornou rei de Israel, que se tornou um grande pastor de Israel. E aí foi, nunca deixou de ser pastor. As emendas mudavam, mas ele levava para os patamares que ele ocupava a sua essência pastoral. E um dia os irmãos dele estavam em guerra,
exército de Israel. Então o pai de Davi, Jessé, chama ele e diz: meu filho vai levar alimento para os teus irmãos que estão na guerra, vai levar comida lá para o pessoal lá. E aí surge esse primeiro ponto de reflexão. Davi, ele foi servir os seus irmãos. A ideia original era apenas servir. A ideia original, tanto do coração do pai que enviou Davi, quanto no coração de Davi, era servir. Servir. Você sabe a definição de servir? Serviço. Sempre que eu sirvo alguém, eu estou a serviço daquela pessoa. Um serviço vocacionado ou um serviço voluntário. Sempre que eu dou um copo de água para alguém, eu estou me tornando a serviço daquela pessoa. Sempre que eu faço bem, sempre que eu paro o meu carro na faixa de pedestre, para que os transeúntes atravessam, eu me submeto àquelas pessoas, eu estou a serviço delas. Sempre que eu sirvo alguém, sempre que eu dou a vez para alguém na fila, seja qual for ela, do supermercado, na lotérica, aonde você for, que você vê uma pessoa que é mais velha do que você, ou uma pessoa que tem alguma limitação, e você diz: passa na frente. Você está se submetendo àquela pessoa em serviço. Você está servindo ela. E servindo ela no original quer dizer me colocar a serviço de. Estou servindo. É muito importante nós analisarmos isso, porque se eu revelar o que eu entendi assim muito rápido, diminui o impacto das breves sinopses. Então é importante eu trazer você para essa linha de raciocínio, para que você possa entender onde eu quero chegar nesse primeiro conceito da vida de Davi para essa manhã. Jessé chama Davi e diz: Davi, vai servir seus irmãos. O produto na época era alimentação, e Davi, ele tinha um coração de servo. Tanto é que ele sentou na cadeira do governo da nação de Israel, mas nunca deixou de ser um grande servo, sempre serviu. Então ele pega o seu jumento, coloca a carga no jumentinho e vai servir seus irmãos. Só isso. Não havia um outro planejamento, não havia uma outra receita, não havia uma outra possibilidade de efeito colateral na mente de Davi. Ele iria lá servir os seus irmãos, iria voltar para casa. Porém, aqui vem o desfecho. Davi foi servir seus irmãos e conheceu o seu inimigo, o gigante Golias. Pergunta para mim: pastor, o que tem a ver comigo? Quer conhecer seus inimigos? Começa a servir seus irmãos. Davi foi servir seus irmãos e conheceu os seus inimigos. Existe uma lei espiritual muito forte quando a gente serve. E essa lei tem a ver com o século da nova era. Nós estamos vivendo a nova era. Hoje nós já estamos inseridos dentro de um governo da nova era. A globalização, a unificação da moeda, as cédulas desaparecendo, o Pix dominando, o algarismo está controlando, não existe nada mais palpável, tudo está na nuvem. Não consigo mais instituir a minha própria economia sem estar linkada a um elo da corrente global. Ou eu estou inserido no contexto global hoje, ou eu estou totalmente isento, isolado de tudo. Enfim, isso é assustador demais, porque isso é um principado espiritual chamado nova era. E a palavra servir, dentro do contexto da nova era, do mundo que a gente vive hoje, ela é totalmente banida. Não se estimula nem na educação
secular e muito menos na escola da vida. Hoje as pessoas a servir umas às outras, mas sim o estímulo é que todos possam me servir. Isso é o grande estímulo deste século. As pessoas são formadas para pirâmides. Hoje a própria teoria do coach é você colocar em nível de pirâmide. Quanto mais pessoa você gera abaixo de você, mais você sobe. Então esse contexto, vocês estão me entendendo? Esse contexto servir dentro do mundo que nós estamos vivendo hoje, ele é muito estranho. Porque na verdade, o que é ensinado hoje é que todos devem me servir. Eu tenho que criar uma network, eu tenho que criar uma roda de pessoas que me sirvam, que ajudam no meu desenvolvimento. Hoje não se trabalha a descentralização, mas a centralização. É assim, tudo hoje culmina para um governo único. E isso, abaixo disso, hierarquicamente, tudo está apontando para isso. Isso vem totalmente contra o que a cultura bíblica nos ensina. Por isso que é espiritual. Quando Davi foi servir seus irmãos, conheceu seu inimigo. E hoje, isso se torna muito semelhante. Quando nós começamos a servir, nós conhecemos os nossos inimigos. Pastor, isso para mim é muito vago. Eu não consigo desenvolver essa linha de raciocínio. Talvez seja porque você não tem o hábito de servir. Porque todos aqui nessa manhã que me ouvem, se algum dia serviu alguém, desenvolveu algum tipo de inimigo. É espiritual. Se você não tem o hábito de servir, seja qual for a camada que você escolher servir, talvez não suscite inimigos, mas comece a fazer o bem. Escolha um dia do mês para se dedicar ao serviço a alguém ou a uma comunidade, ou para você ver o que acontece. Procure levantar a bandeira branca da paz e do amor voluntário, apenas isso e nada mais. E sente para ver o que virá após isso, o levante que dá. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui nesta manhã é: sempre que nós nos disponibilizamos a fazer o bem, seja ele qual for o ângulo, sempre que nós nos disponibilizamos a servir, seja qual for o ângulo do servir, alguns gigantes se levantam. Eu não sei se essa palavra tem alguma coisa a ver com você, mas com aqueles que servem tem muito a ver. A questão é: se os inimigos se levantam, na verdade eles estão se levantando contra a unção que eu carrego de servir. Golias foi levantado para exterminar Davi, mas não era apenas Davi, mas era uma unção que ele tinha de servir. Porque se Golias conseguisse parar Davi, quantas pessoas, quantos bens seriam evitados? Há um gigante tentando parar o seu serviço. Há uma força contrária tentando parar o serviço da igreja. Há um bombardeio até mesmo de marketing, do tipo: rapaz, isso não dá camisa para ninguém. Isso, uma andorinha sozinha não faz verão. O que você está gastando as suas forças com isso? O que você está investindo?
em pessoas que amanhã talvez vão te trair, te abandonar. Você já gastou tempo com gente, já investiu em gente, depois eles te deixaram? Isso é um gigante chamado Golias tentando exterminar a unção do servir. Eu quero incentivar você nesta manhã, que algum dia recebeu um entendimento e uma graça de Deus de servir. Não deixe nenhum Golias, nenhum gigante, nenhum inimigo parar você nessa graça. Se você não quer ter gigantes, se você não quer ter Golias, se você não quer ter inimigos, não faça nada por ninguém. Faça só por você. Agora, se você tem um espírito voluntário, como Davi orou: Senhor, não afaste de mim o espírito voluntário. Davi foi o homem que liberou esse oráculo. Ele orou uns salmos e disse: Senhor, não retires de mim o espírito voluntário. Se você tem um espírito voluntário que Deus acendeu dentro de você fazer o bem sem olhar a quem, de você amar e você compartilhar, mesmo que seja o pouquinho que você tem, então permaneça firme e não negocie essa graça que está sobre a sua vida, e firma bem os pés no chão, firma bem a espada na sua mão, porque vai levantar represálias. Amém até aqui? Abriu a sua mente esse primeiro conselho? Quer conhecer seus inimigos? Comece a servir seus irmãos. Segundo, Davi tocava a harpa para Saul. Tinha um espírito que perturbava Saul. Não tem aquele espírito que deixa as pessoas bipolar? A bipolaridade, ela é orgânica. Mas a questão é que o inimigo se vale disso. Assim como muita depressão é orgânica. Mas o problema é que vem depois. Então, a origem não quer dizer que seja o inimigo espiritual. A origem pode ser um desgaste, pode ser um cansaço, pode ser um esgotamento, pode ser uma decepção. Então, nós não espiritualizamos aquilo que é humano. É humano, é humano. Então, a origem, muitas vezes, da depressão, ela é orgânica. O problema é que o inimigo se vale desta depressão. Então, a questão de algumas facetas do ser humano se dá pelo ato de um descuido, onde eu não vigiei o suficiente. E aí, a partir dali, o inimigo começa a mapear as fendas da minha vida. E as fendas que estão abertas, ele começa então a nutrir algo dentro da nossa vida, do nosso coração. Saul começou muito bem, só porque ele começou a gerar fendas na sua vida. E de repente um espírito se apossou de Saul. E ele ficava perturbado. Então chamavam Davi, para Davi pegar a sua harpa e tocar. E quando Davi tocava a sua harpa, aquele espírito que estava sobre Saul saía. Só porque quando Davi começava a tocar a harpa, ele começava a tocar. A hora que ele começava a tocar, que ele batia a primeira nota, Ismael, sabe o que acontecia? O primeiro comportamento de Saul não era ficar zen, não era ser liberto, mas o primeiro comportamento de Saul era atacar Davi. A Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa e dava a primeira nota, Saul pegava a lança na parede e atirava em Davi. Davi se desviava da lança e não parava de tocar. Ele tocava aqui, a lança passava lá. Ele pagava e a lança, e ele não. Eu aprendo algo com Davi aqui. Você quer aprender também? Aprenda a tocar harpa para quem atira a lança em você.
Se você está aplaudindo a palavra, você podia fazer melhor. Por que nós não aprendemos a tocar harpa para quem atira a lança em nós? Por que a gente começa fazendo bem e termina devolvendo na mesma moeda? Por que a gente começa bem, a gente começa em Deus e termina também no mesmo espírito de Saul? A gente até começa no culto, a gente até começa falando bem, a gente até começa querendo fazer as coisas certas, mas a primeira vez que alguém nos ataca, a gente joga a harpa e pega a lança também. Ah, tu me atacou? Então espere um pouquinho. Abre o desabafo no Instagram, Facebook, ou fica mandando indireta. Cara, se você começou como um adorador, pode ter certeza que você vai provocar lanças contra você. Só porque nem sempre é Saul, é o demônio que está nele. Porque quando o espírito mal saía de Saul, Saul se acalmava e amava Davi, e chamava Davi de meu filho, dizia: você é um filho para mim, Davi. Mas quando o espírito mal estava sobre Saul, já não era mais, o Davi já não era mais um filho para Saul, já era um concorrente tentando tomar o lugar dele. Ele via Davi como alguém que queria tomar o lugar dele. É assim ou não é? Então, qual é o espírito que atua em nós? Porque se for um espírito de Deus que está dentro de nós, mesmo que alguém atire lança contra nós, nós não vamos mudar o nosso comportamento. Nós continuaremos sendo aquele que louva a Deus e abençoa. Você está atirando lança em mim? Você está falando mal de mim? Pois eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, disse Davi para Golias. Aleluia! Aprenda a tocar harpa para quem toca lança. Queremos aprender com Davi, como eu disse na minha introdução, Davi é um grande vulto, nós temos que aprender. Cara, ele foi o maior líder de Israel, que até hoje ele é venerado pelos israelitas. Foi o maior rei, tanto é que o próprio Deus o instituiu como raiz de Jessé. Ou seja, Deus fez uma promessa a Davi, que no seu trono nunca deixaria faltar alguém para governar, da qual veio o nosso Cristo, que é o reino perpétuo, descendente de Davi. Se eu não parar para aprender alguma coisa com Davi, eu vou aprender com o quê? Com o coach de hoje? Nada contra, muito bom, esses homens nos ensinam muito, mas pelo amor de Deus, eu tenho alguém que passou do reinado de Davi até hoje, vamos contabilizar aí, quase 4.000 anos, e tem muita lição boa para aprender. Davi servia, e despertava inimigos porque servia. Davi tocava a harpa para quem atirava a lança nele. Falavam mal dele, ele continuava abençoando. Criticavam e ele continuava abençoando. Jogavam pedras nele e ele continuava abençoando. Você quer um segredo para ser um sucesso nessa vida? Não troque as suas armas quando alguém começar a atingir você. Quando alguém começar a falar mal de você, não fala mal da pessoa. Quando a pessoa começar com alguma coisa desleal, não seja desleal. Não mude a sua essência, porque as pessoas estão alterando os seus comportamentos. Em nome de Jesus. Mas a primeira coisa que o ser humano faz é: tá falando mal de mim? Vou contar os teus podres também. Estou certo ou estou errado? Me atacou, Espera aí um pouquinho, vou te pegar na curva. Não é isso que nós aprendemos com o Espírito Santo. Por que você não aprende a tocar harpa para quem toca lança em você? Você poderia fazer essa pergunta para alguém que está do teu lado? Por que você não aprende a tocar harpa para quem toca lança em você?
você vai carregar a espada do gigante que você derrotou. Davi matou o gigante. Davi atirou a pedra e sobre o poder do Espírito Santo, aquela pedra pegou no meio da testa de Golias e Golias tombou ao chão. Davi poderia sair cantando vitória, dizendo: derrubei o gigante, derrubei o gigante, derrubei o meu inimigo, derrubei o meu inimigo. Mas o segredo é a alma do negócio. Davi não cantou vitória sem se certificar de que realmente tinha vencido. Derrubou o gigante, ele poderia levantar e ser ovacionado já, mas ele foi se certificar de que realmente tinha destruído seu inimigo. Ele pegou a espada do próprio inimigo, cortou a cabeça dele. Às vezes, meu irmão, meu amigo, a gente só entonta o nosso problema, a gente não vence por completo. E a gente sai cantando vitória: venci, 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 venci. Dali 3 dias o gigante levanta de novo e começa a colocar medo em nós. Antigamente se dizia algo que era uma grande verdade: o mal se corta pela raiz. Tem coisas na minha e na sua vida que não podemos negociar. Tem coisas na minha e na sua vida que nós temos que ser totalmente radical. Você concorda comigo? O radicalismo, ele é perigoso, mas tem coisas na nossa vida que, se nós não tomarmos um posicionamento radical, a gente vai estar sendo perseguidos, sempre sendo perseguido por aquilo que a gente quase mata, mas não mata. A gente quase vence, mas não vence. Você já teve a sensação assim de ai, venci, e dali, quando você acorda de manhã, o problema ressuscitou de novo? E você diz: meu Deus, mas ontem a gente tinha deixado tudo certo, ontem a gente conversou, a gente se alinhou, a gente pediu perdão, a gente disse que nunca mais ia fazer, ele me prometeu que não iria mais me tratar mal, ela me prometeu que nunca mais iria me tratar mal, a gente deitou, dormiu em paz, agora hoje de manhã está fazendo tudo o contrário. Eu tive a sensação que esse problema já tinha sido resolvido, mas ressuscita de novo. É porque a gente quase vence, a gente quase tem vitória, mas nunca tem vitória. Você sabe por quê? Porque a gente nunca corta a cabeça do gigante, a gente só entonta ele com uma pedrada. Será que tem alguém que está me entendendo nessa manhã? Ah, que bonitinho. Eu faço que venço, mas não venço. Eu, na verdade, eu quase não pratico, mas eu acabo deixando as coisas do jeito que está. Eu só entonto, mas eu nunca corto o mal pela raiz. Eu nunca sou capaz de me desconectar diretamente de pessoas que me fazem o mal. Eu sei que eu tenho amizades que eu tenho que cortar porque eles me fazem mal, mas eu nunca tiro essas pessoas da minha mesa. Pessoas que falam mal, pessoas mentirosas, pessoas que têm vícios e práticas de coisas que eu já fui tentado. Como é que eu posso andar com pessoas que são aliciadas por aquilo que eu fazia antes? Por exemplo, se eu tinha a prática de roubar, e hoje eu não roubo mais, mas eu continuo andando com pessoas que roubam, o que mudou na minha vida? Nós temos que receber de Deus a graça e o discernimento, que nós precisamos ser radical em algumas coisas, e tem questões que são inegociáveis. A unha você pode pintar da cor que você quer, o cabelo você pode pentear para o lado que você quer.
Você pode cortar a cabeça, rapar a cabeça, você pode cortar curtinho, você pode deixar crescer, você pode emagrecer, você pode engordar, enfim, tem coisas que, enfim. Agora, por favor, não mexa na coluna, não mexa na espinha dorsal, porque se você mexer numa vértebra que seja, você aleja todo o corpo. Então tem coisas que tudo bem, tem coisas que a gente aceita, tem coisas que a gente engole, tem coisas que a gente não gosta, mas a gente aceita. Agora tem coisas que eu tenho que ser radical, porque senão aleja todo o organismo. Se eu não me posicionar, vai me deixar aleijado. Se eu não me posicionar, vai mudar o meu rastro para o resto da vida. Eu vou arrastar uma perna o resto da vida. Vai mexer nas minhas movimentações cinéticas. Eu preciso ser radical e dizer: aqui ninguém mexe, aqui ninguém toca, aqui eu não negocio. Ah, mas eu não sei o que. Ah, eu prefiro perder você do que perder aquilo que Deus tem me dado. Levanta a espada, irmão. Afunda. O estilingue, a pedrada, ela é a antessala da espada. A pedrada, ela cria o ambiente para a espada entrar em ação. Então de longe você derruba o gigante, para que você possa chegar perto e cortar o mal pela raiz. Então o gigante está tonto, está caído, mas você fica ali alimentando ele, você não corta o mal pela raiz. Davi entontou o seu inimigo, chegou perto, pegou a espada e cortou o mal pela raiz, porque talvez se ele virasse as costas dali 3 dias, o gigante estava berrando de novo. E tem um gigante que levanta na tua vida toda a vida. Você pensa que vence, mas dali uma semana ele se levanta e domina de novo. Você pensa que venceu, mas dali 2, 3 dias ele se levanta e diz que é o que domino aqui, e você fica encurralado num canto com medo. Se você não aprender com a palavra de Deus, ninguém mais ensina nada a você. A palavra de Deus ainda é a maior autoridade sobre essa terra. E o Espírito Santo hoje está sendo pedagógico. Ele está nos ensinando como a vencer algumas coisas na nossa vida que nos persegue há tanto tempo. Diga para o seu irmão que está do seu lado, se você conseguir, levanta a espada, corta o mal pela raiz. E eu estou falando para a minha plateia, é uma plateia inteligente. Você sabe o que você precisa cortar pela raiz, e você trata em banho-maria. Você sabe o que está lá no seu coração, lá no fundo da sua mente, que você precisa abandonar de uma vez, e fica ali. E como prêmio, você vai carregar a espada que você derrotou o gigante. Davi, você vai carregar a espada do gigante que você derrotou. Você sabe o que é isso? Se o seu problema era imoralidade, você vai usar a espada dele contra ele. Davi não pegou uma espada israelita. Davi pegou uma espada filisteia. Davi pegou a espada do Golias e cortou a cabeça do Golias. Você sabe o que é isso? Se o seu problema era roubo, se o seu problema era imoralidade, se o seu problema, seja qual for o pecado que era, você vai usar a espada contra essas realidades que um dia te assombraram. Se o seu problema era traição, amanhã Deus vai usar você para curar muitas pessoas que traem. Se o seu problema era drogas, você vai usar agora a sua espada contra as drogas. Qual é o gigante que te assola hoje? Ferida curada hoje, ministério aberto amanhã. Qual é o problema que te assola? Qual é o gigante que te assusta hoje? O que te bota medo? O que te deixa você tremendo do medo? Pois é, justamente aí é que Deus vai levantar você. A espada que era contra Davi foi a espada que Davi usou para cortar a cabeça daquele que amedrontava Davi. A espada que era contra Davi
se tornou o seu maior ministério. Você está entendendo? Davi foi criado como pastor de ovelhas. Terceiro, meu Deus, gente, já é 11:19. Davi foi criado como pastor de ovelhas. De pastor de ovelhas a pastor de pessoas. Israel, como eu já citei no começo aqui, ele nunca deixou de ser pastor. Aqui é um outro ponto que nós aprendemos com Davi. Quando lembramos da origem, não perdemos o destino. Sabe o que nós aprendemos aqui? Nunca esqueça quem você foi. Nunca esqueça de onde você saiu. Nunca arranque os retrovisores. Olhar para trás é muito importante para me manter na rota hoje. Quando esquecemos da origem, perdemos o destino. Você consegue dar uma olhadinha para trás e ver quem você era 5 anos atrás? Quando eu olho para trás, ao contrário de pessoas que têm um sentimento de derrota, de falência, eu tenho um sentimento de gratidão. Porque quando eu olho para trás, sim, eu sei que eu poderia ter feito tudo diferente. Mas quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus me guardando em todos os momentos. E quantas vezes Deus fechou a minha sepultura. E quem eu era ontem, para quem eu sou hoje, uau, o quanto Deus tem feito na minha vida. Quando eu lembro da origem, eu não perco o destino. Tem muitas pessoas perdendo a linha de chegada, porque esquece a linha de partida. Meu avô sempre disse que se vê pulga em cachorro magro. O fato de eu olhar para trás cria um canteiro regrado no meu coração de humildade. Por mais que eu tenha crescido na vida, por mais que eu tenha melhorado, por mais que Deus tenha me dado moral, me dado nome limpo, me dado prestígio, quando eu olho para trás e eu vejo o traste que eu era, alimenta em mim uma humildade. De fato eu entendo que não tem a ver comigo, tem a ver com a graça de Deus, porque eu ainda continuo sendo uma pessoa que sem Deus não conseguiria chegar onde eu estou. Você entendeu, irmão? Às vezes eu não consigo exprimir as minhas ideias em tão pouco tempo. Mas o fato é que olhar para trás é não esquecer das minhas terras de vergonha. Hoje eu posso estar florescendo, mas ontem eu só produzia espinho. E eu não posso esquecer. Aliás, a vida é assim. A vida falta flores e sobra espinhos. Só porque não se colhe fruto de árvore que não foi machucada. O que me gera fruto não é o botão da rosa que desabrocha, mas é as minhas superações de tanta alfinetada que eu já recebi, de tanta marca. Ei, o que nos faz produzir não são as cadeiras da universidade que nós frequentamos, mas o que nos faz produzir fruto saudável é o quanto a gente venceu na escola da vida. Você não pode esquecer de onde Deus tirou você. Vá, cresça, suba a escada, desça a escada, eleve seus níveis, mas por favor, não esqueça de onde Deus tirou você. Porque quando você perder a sua origem, você perde o seu destino. Quando nós esquecemos quem nós éramos,
nós ficamos bobo, vaidoso, orgulhoso, pensamos que só nos damos de tudo, e aí nós nos perdemos. Nos achamos a última Coca-Cola no deserto, a última bolacha no pacote, e a gente pensa que agora nós somos o cara, e aí a gente já se perdeu. Porque nós esquecemos da nossa origem, nós perdemos o destino. Pelo amor de Deus, aprenda alguma coisa comigo nessa manhã. Vá, cresça, conquista, coloque os seus nomes entre as estrelas. Mas pelo amor de Deus, não esqueça que você foi achado entre as ovelhas num campo. Quando ninguém lhe via, Deus lhe viu e investiu em você. E eu e você nunca deixaremos de ser o pastorzinho do campo. Eu nunca vou deixar de ser o menino da cachoeira. Eu não tenho vergonha de contar a minha história. Eu sou eternamente o entregador de leite. E talvez, se Deus me guarde, se um dia eu perder isso, eu me perco aonde eu estou hoje. Aleluia. Você quer saber de um dos segredos de Davi? Ele nunca perdeu a origem. Contrário do seu filho Salomão, que perdeu a origem e se perdeu no final. Salomão começou muito bem, tinha a origem do pai. O pai sentava ele no colo e dizia: meu filho, sirva a Deus, ame a Deus, honre a Deus, teme a Deus, seja humilde, pastoreie a nação de Israel. Eles não são seu funcionário, são suas ovelhas, pastoreie eles. Salomão cresceu, se tornou o homem mais sábio de todos os tempos. Até hoje não existiu um homem mais sábio do que ele. Porém, o sucesso subiu a mente, o dinheiro subiu a mente, a riqueza, a fama, o reconhecimento subiu a mente. Ele se perdeu, ele perdeu a origem. Começou a adorar ídolos, começou a levantar postes ídolos na nação de Israel. Começou a fazer aliança com nações pagãs, começou a casar com mulheres pagãs que adoravam outros deuses, e isso foi inserido na sua vida. Perdeu a origem, e porque perdeu a origem, perdeu o destino. Estude Salomão e você vai ver como é que ele terminou. O que determina não é o começo, nem o meio. O que determina é como nós vamos chegar na linha de chegada. Eu já vi muita gente começar bem e terminar mal. E eu já vi muita gente ir mal quase que a vida toda. Mas de repente ele dá uma virada de vida e termina bem. E as pessoas vão lembrar, não como você começou e nem como você viveu, mas as pessoas sempre vão lembrar de como você terminou. Você quer ir até o fim? Você quer terminar bem? Então não perca o destino. Faça uma pergunta para o seu consciente. Você ainda consegue lembrar quem você era? Nós devemos desenvolver uma cabeça de governo, mas nunca perder o coração de menino. Cresça, desenvolva a sua mente, mas por favor não perca a humildade do seu coração. Será que dá tempo para me falar mais um conselho? Temos 2 minutos. Davi recebeu uma palavra para ser rei. Esse é o 3º conselho. Nós tínhamos 8. Davi recebeu uma palavra para ser rei. Eu encerro nesse aqui, tá? Sabe por que é difícil caminhar sobre uma palavra? Porque para você receber a próxima, você terá que ter vivido a anterior. Ninguém vai promover você sem antes você ser bom naquilo que você está fazendo. Ninguém vai confiar mais se nós não estamos sendo leal no pouco que nos foi dado.
Davi chega do campo, alguém vai chamar ele. Samuel está na casa de Jessé, e de repente Deus aponta para Davi: é esse aí o próximo rei de Israel. E aí Samuel unge Davi rei. Recebeu uma palavra para ser rei. Só porque o texto a seguir diz que ele não assentou na cadeira de governo. O texto a seguir diz que ele não foi para o palácio de Israel. Ele voltou para o campo. Sabe o que aconteceu? Apareceu um urso, apareceu um leão. E agora, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele e o capacitou como um guerreiro. E as primeiras guerras de Davi, que testou as suas fibras como soldado, foram descomunal. Não foi um homem contra um outro homem, mas foi um menino contra a força brutal de um leão e de um urso. Ali, ele estava recebendo uma unção para a guerra, para lutar, para encarar qualquer desafio. Davi sai dali, vai levar comida para os irmãos. Chega lá, tem um gigante. Ele fala para Saul: eu venci um gigante, eu venci um urso, veio atacar minhas ovelhas. Eu venci um leão, veio atacar minhas ovelhas. Eu vou vencer esse Golias aí. Saul deixou ele ir lutar, venceu Golias. Depois que ele venceu Golias, ele recebeu a divisa como um soldado do exército de Israel e começou a ir para a guerra. Vamos recapitular? Davi entra em casa, Samuel unge ele rei, mas ele não viveu um reinado antes que ele cumprisse a palavra que ele recebeu lá no campo para ser um soldado. Enquanto ele não guerreou todas as suas guerras, ele não sentou no cadeirão de rei. Enquanto eu não viver as palavras que eu já recebi, não adianta eu querer forçar para viver a próxima promessa. Sabe o que eu vejo hoje? Um tipo de gente querendo governar, que nunca venceu uma guerra. Sabe o que eu encontro hoje? Um tipo de gente que querendo empreender, mas nunca foi um bom funcionário. Sabe o que eu encontro hoje? Um tipo de gente querendo liderar. Ele faz um cursinho na internet. Eu tenho uma raiva disso, gente. É porque eu tenho um curso, eu fiz não sei quantas horas de curso. Seu curso na internet, seu curso, seja lá onde for, para mim não faz sentido nenhum. Remanga as suas mangas e me mostra as suas cicatrizes. Eu não quero ver os seus cursos, eu quero ver a sua história. Eu quero ver quantos ursos você matou, quantos leões você matou e quantos filhotes deles você matou de noite ainda. Eu quero ver quantos gigantes você já derrubou, quantos alistamentos em guerras você já enfrentou. E se você foi aprovado por todo esse ciclo, aí eu respeito você para viver a próxima palavra de governo. Agora, eu não vou deixar espaço para ninguém governar se nunca venceu uma guerra na vida. Porque só saberá governar, gerenciar, liderar, seja lá o que for, pessoas que já foram experimentadas nas madrugadas frias e nos dias quentes que o sol queimava a moleira, mas ele não desistiu. Agora um bando de gente criado em sala de aula, que nunca experimentou nada da vida. É muito importante os nossos certificados na parede, nos gabaritam, é importante demais. Mas entenda, por uma ótica espiritual, nós estamos aprendendo com o maior de todos os professores, chamado Espírito Santo.
E se você pegar essa palavra hoje, você não precisa ouvir mais nada na internet, você não precisa ouvir mais nada, é só seguir essa palavra. Eu garanto para você que você vai ser um sucesso. Não queira viver uma próxima palavra se você ainda não cumpriu a anterior. Não queira mirar naquilo que está longe se você não consegue fazer o que está perto. Eu conheço muita gente que foi embora para os Estados Unidos. Eu vou enriquecer, vou trabalhar lá nos Estados Unidos, vou ficar rico. Só trabalha para comer lá. Porque é muito bom você ir para um outro país, ganhar em uma outra moeda. Mas se você não for trabalhador aqui, meu irmão, você vai ser vadio lá também. Agora, se você for um cara organizado aqui, que você trabalha aqui, aí você pode dizer que você vai ficar rico mesmo. Se eu não vivo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos hoje, não queira apontar para aquilo que está na frente. Posso fazer uma pergunta? Você está cuidando bem daquilo que está nas suas mãos hoje? Você está enfrentando os seus ursos e os seus leões? Você está degolando os seus gigantes? Você está sendo radical com algumas coisas que tem que ser cortado mal pela raiz? Você foi alistado para uma guerra ou você foi alistado numa creche? Você é um bebê chorão que está sempre reclamando da vida? Você faz parte de um berçário, de um jardim da infância? Ou você está num exército com uma espada na mão? Faca na caveira, meu amigo. Seu frouxo, seu Nutella. Aleluia. Se uma palavra como essa não ensinar nada para você, então você pode já contratar o Neide para enterrar você. Funerário, você está morto já. Agora, se há vida em você, é impossível você não sair daqui com o seu coração queimando e dizendo: é isso aí, pastor, é isso aí, pastor, é isso aí, eu vou viver isso aí. Então para de focar naquilo que está longe, para de focar no governo, para de focar no sucesso, porque reinar é sucesso, reinar é fama, reinar é riqueza, reinar é poder, reinar é domínio. Para de focar em tudo isso e vai ser um bom soldado todo dia. Vai lutar todo dia, pega a espada que Deus colocou na tua mão e decepa todo o mal que está na tua frente. O que formou, o que estruturou, olha só. Leão formou Davi para o urso. O urso formou Davi para o gigante. Gigante formou Davi para um exército. E um exército formou Davi um rei. Não sapeca as fases. Ah, que palminha mais fraca, irmão. Sabe por que é difícil caminhar sobre uma próxima palavra? Porque para você receber a próxima, você já terá que ter vivido a anterior. Davi recebeu uma palavra para ser rei, mas logo em seguida tornou-se soldado. Por quê? Porque quando ele pastoreava, ele recebeu o Espírito do Senhor e matou o urso e um leão. Ou seja, primeiro ele recebeu uma unção para a guerra, depois ele foi viver a unção para rei. Primeiro a unção para a guerra, depois a unção para rei. Primeiro você aprende a obedecer, para depois você querer dar ordem para alguém. Primeiro a gente aprende a ser servo, para depois a gente ser senhor. Porque se nós pularmos a esfera de ser servo e já ser senhor, a gente vai ser um controlador, um dominador, um manipulador de pessoas. Agora, se um dia você já foi servo, você pode aprender a ser patrão. Estou terminando. Primeiro ele recebeu uma unção para guerra e depois para rei. Se primeiro eu não der uma resposta à primeira unção, não vou viver a segunda. Primeiro eu vivo a unção para soldado, depois eu vivo a unção para rei. Quem não luta
triunfa sem glória. Escreva isso na testa, no para-brisa, na badana do teu caminhão. Ei, meu filho, quem não luta, triunfa sem glória. Você pode até triunfar, mas vai ser na carona dos outros, sempre tentando se dar bem, tirando vantagem. Tem muita gente se dando bem e tirando vantagem dos outros, mas não tem glória nenhuma. A glória só vem sobre o triunfo daquele que lutou. É muito feio alguém subir no pódio porque roubou. E tem muita gente que sobe nos pódios da vida aí, chegaram lá, mas roubaram para chegar lá. É feio demais, sem caráter, ridículo. Agora, se lutou e subiu no pódio, haverá glória. Quem não luta, triunfa sem glória. Uau! Sabe quando vir a levantar um gigante na sua vida? Sabe quando levantar um urso, um leão? Não diga assim: ai, que luta, ai, tadinho de mim, ai, estão falando mal de mim, estão jogando lança contra mim, ai, eu sou uma vítima, ai, que dó de mim, ai, alguém me socorre, alguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Quando levantar um gigante na sua vida, não diga ai que luta, ai que isso, diga assim: ah, que leão espetacular, que urso extraordinário, que gigante que vai me promover. Porque gigante na vida de Davi não veio para matar Davi, mas veio para promover ele. Havia um Davi antes do Golias e um Davi depois de Golias, meu irmão. Quem é que passa a luta aqui? Quem é que tem gigante para vencer aqui, irmão? Segunda-feira eu tenho um monte de boleto para pagar, é só eu. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem do pastor Rafael. Eu estava chegando na porta da igreja, um áudio do pastor Rafa, eu já tremi. Eu digo: ai, Jesus. Aí eu vi: pastor, vamos orar, esse mês está complicado para nós dar conta de pagar as contas. Eu digo: agora eu vou pregar. É por isso que eu tomei café, empurrei hoje. Estava sem apetite. Não. Glória a Deus. Recebe essa palavra. Não diga ai que luta. Diga que luta espetacular. Uau, que batalha maravilhosa. Porque isso está me esticando, está me treinando, está me capacitando. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que fique só o que o fogo deixar. Tudo que sobrevive ao fogo é original e verdadeiro, mas tudo que o fogo sapeca era porque é paralelo. Que queime mesmo. Levante-se nesta manhã, por favor. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. É isso aí, Ismael. Profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, uau, nunca pare de lutar. Vamos
Vamos, vamos. Não baixe Vamos, você não está no jardim da a infância, você está no exército. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Eu quero orar. E você vai para casa almoçar. Nunca pare de lutar. Davi recebeu uma palavra para ser rei, mas o que ele se tornou logo em seguida foi soldado. Antes de você chegar aonde você deseja, terá que guerrear muito. Alguém tem dúvida disso? Sou um soldado de Cristo. Quem se acha aqui, quem se sente um soldado aqui de Cristo? É pura covardia evitar uma luta. Um soldado de verdade, ele se torna covarde quando ele evita uma luta. Sou um soldado de Cristo e é pura covardia evitar uma luta. Soldado que corre de luta é covarde. No reino de Deus, profundidade é mais importante que altura. Soldado profundo, firmado. Não soldado encantado com as alturas. Não soldado encantado com borboleta no estômago. Não soldado romantizando. Para de romantizar, rapaz. Você está assistindo muito Rios. Encara a vida. Seja homem. Seja uma mulher forte, firme. Doutor Lima Moody disse uma verdade tremenda: permita que Deus tome conta de sua vida. Ele pode fazer mais com ela do que você. Quem quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Uau! Ei, abra seus ouvidinhos. Você já tentou na força da sua mão? Entregue a sua vida para Jesus. Por quê, pastor? Simples. Ele pode fazer mais com a sua vida do que você. Pode ou não pode? Vamos orar? Alguém quer vir aqui na frente? Alguém quer dizer assim: eu quero assumir esse lugar na primeira fileira desse exército. Eu quero ser essa pessoa aí, pastor. Eu quero ser como Davi. Eita Davi velho. Eita Davi bom. E Davi, homem segundo o coração de Deus. Aí nós entendemos por que ele recebeu essa placa, esse título, esse honorário. Homem segundo o coração de Deus. Mas olha quem Davi era, gente. Olha o que ele entendeu. Aleluia. Obrigado pelos 15 minutos que você me deu a mais. O horário de encerrar aqui é 11h30, tá? Mas hoje a gente passou um pouquinho. Eu vou descer, irmão, presbítero irmão Carlos. Vamos colocar as mãos sobre esses nossos irmãos. Vamos orar, irmã Flávia, vamos orar. Pode ministrar. Será esse homem? Não baixe aquilo que você veio buscar hoje. Assim seja sobre a vida da tua filha. Nunca assim pare seja de lutar. Não baixe a guarda. Oh, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Júlia, Everton, não para. Tem um lugar de governo para vocês. Mas levante as espadas e lutem. Há uma unção de governo.
Rafa, há uma unção de governo. Há uma unção de governo sobre vocês. Eu já falei isso para vocês. Você será um menino de milhões, mas hoje ainda você é soldado. Tem muito que lutar ainda. Sirva a Deus, não perca a humildade. Seja firme com o Senhor. Assim seja sobre os teus filhos nesta manhã. Assim seja, Jackson, sobre a tua vida, Jackson. Deus tem muita coisa para você também, menino. Não se encanta com a purpurina. Não se deslumbre com aquilo que é mágico. Continue levantando cedo, baixa a cabeça, economiza teu dinheiro. Você será um homem de governo. Honre a Deus. Seja fiel a Deus. Faça uma aliança com Deus. Seja um homem segundo Davi. Assim seja na tua vida, Alex. Você está se tornando um homem que será maior do que seu pai. E a sua filha será maior do que você. Em nome de Jesus, assim nós declaramos. Oh, assim nós declaramos. Assim nós declaramos. Assim seja sobre a vida do Alcionor. Profetiza sem Aleluia. Não solta a espada, Alcionor. Seja um valente de Davi, nem que ela cole na mão. Assim seja em nome de Jesus sobre a tua vida, Marte. Assim seja sobre a sua vida, menina. Aleluia. Deus tem visto o esforço de vocês. Deus tem visto aquele diploma pendurado na parede, aquele curso que você fez de odontologia e hoje você está atrás de um caixa de uma lancheria. Você acha que Deus não vê tudo isso? Deus vê tudo isso. Não solte a espada. Continue. Teve um soldado de Davi que guerreou tanto que a espada colou na mão. Trabalha dia e noite, haverá uma recompensa. Em nome de Jesus. Renuncie à cadeira de governo hoje. Senta no lugar de soldado. Vive essa unção de hoje. E amanhã vocês viverão a unção de governo. Em nome de Jesus. Assim nós liberamos. O Espírito Santo traz bálsamo sobre a vida de vocês. Emanuel e Emily, vem aqui por favor. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, você que está aqui. Assim que luto minhas Aleluia. guerras. Assim que luto minhas Dá um abraço guerras. nela aqui, filha. Assim que luto minhas Oh, aleluia. guerras. Assim que luto Assim seja. minhas guerras. Assim seja em nome de que luto Jesus. minhas guerras. Você pode oferecer um abraço para quem está com você? Minhas guerras. Assim que luto Dá um abraço aí, diga: não vamos desistir, não vamos parar. Parece que estou cercado. Isso, meu filho. Assim seja sobre a vida de vocês. Parece que estou cercado, mas estou Nós abençoamos vocês. Vai dar certo, não desanima. Nós repreendemos todo o medo de vocês. Não tenham medo. O Espírito Santo diz assim: não tenha medo. Vocês estão com medo de alguma coisa, não temam. Eu estou com vocês. Se vocês me honrar, eu vou honrar vocês. Em nome de Jesus. Estou guardado em ti. Oh, aleluia. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que luto. Levante a sua mão. Guerras. Cante isso, ó. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. É facinho, é só repetir. Assim que luto minhas guerras. Vai. Assim que luto minhas guerras. Segura o som. Assim que luto Vamos, Ismael. guerras. Assim que luto minhas guerras. Fecha a mão, fecha a mão. Assim que luto minhas guerras. Um soco no ar. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Mais uma vez. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Você vai pegar o leão pela barba. Assim que luto minhas guerras. Olha a bateria, Diego. Assim que luto minhas guerras. Vamos. Vamos, Roberto. Luto minhas guerras. Sim. Assim que luto. Prepara pra virada. Foi, foi, assim foi. Que luto minhas guerras. Vamos, sobe a música. Assim que luto minhas guerras. Oh!
assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. O quê? Parece que estou cercado, mas estou guardado em ti. Oh! Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Jesus Cristo é! Jesus Cristo é! Jesus Cristo é! Senhoras e senhores, um bom domingo, até a próxima! Parece que estou cercado, mas estou guardado em ti. Assim que luto minhas guerras, oh meu Pai! Assim que luto minhas guerras, oh meu Pai, eu te amo, meu Pai! Assim que luto minhas guerras, obrigado, Espírito Santo. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto as minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado em ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado em ti. Assim que luto minhas